Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marisa Brandão, diretora executiva da JA Goiás, e vou ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desta instituição em parceria com a SEDUC e com o Goiastec, na realização de vários projetos super interessantes que vocês vão poder acompanhar com a gente ao longo desse período todo. Vamos lá conhecer um pouquinho a JA. A JA é a Junior Achievement. Ela é uma organização internacional, foi fundada em 1919 e já está em mais de 100 países. É uma organização social, é uma organização que leva os projetos à comunidade sem custo nenhum. Então, isso significa que onde você realizar um projeto da JA, você não vai pagar, porque isso vai ser gratuito. A JA, por ser essa instituição internacional, global, é uma instituição, então, que trabalha em muitos países. Nós já estamos aí indicados ao Prêmio Nobel da Paz por mais de 5 anos e nossos projetos estão aí vinculados às ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com certeza, em algum momento, vocês já estudaram aí os ODS e, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 8 que estão vinculados diretamente aos nossos projetos. Então, a JA, como uma instituição incentivadora de jovens, ela é dedicada para preparar os jovens para a vida pessoal e profissional por meio de programas de educação empreendedora. O nosso foco é o protagonismo juvenil, para que você possa ser aí a pessoa que dá o destino da sua vida, que vai tomar as decisões, vai ter uma série de habilidades e competências que serão trabalhadas nos projetos, para que você possa ser aí realmente a pessoa que faz acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente está dizendo disso, né? Do quanto você vai definir aí os seus caminhos, os seus objetivos e seguir atrás dos seus sonhos. A JA é uma grande oportunidade de você conhecer e saber como pode fazer isso. Como eu coloquei, nós somos aí uma instituição global, ou seja, né, acontece no mundo inteiro, mas ela tem impacto local. Aqui hoje nós estamos falando da JA Goiás, certo? Então, esse impacto local mostra que os nossos atendimentos são com jovens aqui do nosso estado, vocês que estão espalhados aí por vários municípios através do Goiastec, nós temos aí a oportunidade de chegar a muitos de vocês. E temos também, claro, a atuação também presencial. Essa foto que vocês estão vendo é um grupo de alunos nossos que realiza o projeto Mini Empresa e aí eles estão num evento conosco. Então, a instituição, ela tem esse impacto local, ou seja, faz a diferença onde ela está atuando. Nós somos uma instituição que tem como foco, como eu já disse, o incentivo, né, ao protagonismo juvenil, mas é uma organização, então, que oferece aprendizado prático e imersivo e prepara vocês para o mercado de trabalho, traz aí temas como educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, ética, sustentabilidade. São várias temáticas que são abordadas nos programas e que nos dão aí a possibilidade de chegar a muitos jovens no mundo inteiro. Então, acho que é bem legal você se lembrar que a oportunidade que você está tendo hoje de realizar um programa da JA é uma oportunidade que muitos jovens como você estão tendo ao longo do mundo inteiro. Em mais de 100 países, a JA é a mesma. Realiza esses projetos. Então, os projetos que você está recebendo, você está aí também se nivelando com muitos jovens do mundo inteiro. A JA, então, ela trabalha aí compartilhando habilidades que o mercado procura e que os jovens precisam. Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades e competências, trazendo muitas temáticas interessantes, para que vocês possam estar com mais prontidão, com mais capacidade, proatividade, para conduzir a sua vida profissional e pessoal. Nós temos uma série de programas, uma grade de programas incríveis que vocês vão permear muitos deles ao longo dessas jornadas aí conosco. Cada programa tem uma temática específica, um conteúdo específico, aborda os ODS que nós citamos e cada programa vai te dar a oportunidade de receber o seu certificado. Como a gente falou, por ser uma instituição, né, internacional, o seu certificado ele é valorizado em vários locais. Então, não se esqueça de ficar atento a receber o seu certificado e colocar o seu certificado no seu currículo para que possa potencializar as suas oportunidades. Além dos alunos, os voluntários também recebem os certificados.
Então, vocês podem ver que quem vai aplicar aí os programas com vocês, que vai conduzir essas jornadas, são profissionais voluntários, que vocês podem ver aí na imagem, onde eles todos estão recebendo e mostrando orgulhosamente o seu certificado. O que eu queria chamar a atenção? Se esses profissionais gabaritados de mercado, que já têm, né, expertise no mercado, já têm a sua história, valorizam tanto esse certificado, imagina para quem está começando. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Valorizem o certificado de vocês, leve na sua entrevista de emprego, fale que você participou dos programas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua trajetória. Nós reforçamos aqui para vocês essa capilaridade, a capacidade que a Junior Achievement tem de chegar a tantos locais. Então, mundialmente, como eu disse, ela é uma instituição fundada em 1919, é uma instituição centenária, e hoje ela está em mais de 100 países, ao longo, né, dentro do mundo inteiro, mais de 100 países, 6 centros operacionais. No Brasil, a Junior Achievement existe desde 1983. Já é também uma grande trajetória, né? Mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem. O que são as experiências de aprendizagem? É o que você vai vivenciar no programa. Cada jovem, cada experiência de aprendizagem gera um certificado. Vocês vão participar de mais de um programa, mais de uma oportunidade. Vocês podem até colecionar esses certificados. E aí esses números mostram, né? Aí nós temos aí de 2020 a 2025 uma evolução nos nossos atendimentos no Brasil. Isso é muito significativo porque traz a credibilidade do nosso trabalho e a força desse trabalho que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, o ano passado, o ano de 2025, nós chegamos a 1 milhão de experiências no Brasil. Só aqui no estado de Goiás, nós tivemos 37 mil experiências, né, de aprendizagem acontecendo aqui conosco. Então, são números significativos, números de impacto e números que mostram, né, onde é que nós estamos atuando e tendo essa oportunidade. E você vai fazer parte dessa estatística com a sua participação aí efetiva nos nossos projetos. Em Goiás, desde 2002. Então, olha só no estado de Goiás, nós já vamos fazer aí 24 anos, né, de realização de atividades na comunidade, nos municípios, nas escolas, nas instituições. Então, mais de 300 mil experiências de aprendizagem e mais de 13 mil participações voluntárias. Pessoal, fique bem atento. As pessoas que vêm aplicar para vocês os programas da JA são voluntários, profissionais do mercado, que se dedicam voluntariamente. Eles recebem o treinamento e eles vêm, então, aplicar o programa exatamente na expectativa de trazer para vocês uma oportunidade, né, de melhoria, de perspectiva, para incentivar e motivar vocês a construírem uma carreira de sucesso. Tá? Esses voluntários, hoje vocês estão vendo aí também as logomarcas das empresas parceiras. Essas empresas financiam o projeto para que o projeto chegue sem custo nenhum para a comunidade. Como eu disse, todos os jovens que recebem os programas da JA, eles recebem gratuitamente. Então, nenhum aluno paga por receber o programa, tá? Esse custo é financiado pelas empresas parceiras. E se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que vocês conhecem boa parte dessas empresas, que fazem parte do nosso mercado local, e são empresas que conhecem a JA. Ou seja, se você for tentar uma vaga de primeiro emprego, né, um estágio em alguma dessas empresas, não esqueça de mencionar o seu certificado, porque com certeza eles vão ter um olhar diferenciado, porque conhecem o projeto e investem e apoiam. Além disso, lembrando dos voluntários, quem vem aplicar os programas, normalmente são voluntários oriundos dessas empresas, ou seja, são os gerentes, né, os técnicos, supervisores, as pessoas que participam profissionalmente dessas empresas é que se dedicam voluntariamente para realizar os projetos conosco, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês isso daí, para vocês saberem, né, os programas que estão chegando para vocês. E aí eu reforço muito a parceria da Junior Achievement, né, com a SEDUC já há muitos anos e em várias modalidades. Hoje aqui a gente está falando especificamente da modalidade aqui através do Goiás Tech. Então, é uma parceria de sucesso, de longa data, e a gente fica muito feliz e agradecido dessa confiança da SEDUC na realização do nosso trabalho, né? Eu trouxe um depoimento muito importante da diretora pedagógica da SEDUC, falando sobre os nossos programas, para vocês entenderem por que nós estamos aqui, né?
Claro que a Seduc avalia todo esse processo. Então, ao combinar educação empreendedora, sustentabilidade e desenvolvimento ético, a iniciativa consolida-se como um modelo educacional transformador, que prepara os estudantes não apenas para o sucesso individual, mas também para atuarem como agentes de transformação social. Então, essa é a leitura, né, que a nossa grande parceira aí, Alessandra, faz do trabalho da JA. E é por isso que nós estamos aqui hoje, obviamente, realizando essa jornada de projetos aí em parceria com a Seduc e oferecendo essa oportunidade para vocês. Vou deixar aqui para vocês o QR Code do nosso Instagram, porque lá nós temos várias oportunidades sendo oferecidas, né, onde vocês podem acessar e realizar outros cursos e participar de eventos e outras promoções que a Junior Achievement vai viabilizar, sempre para a promoção do seu desenvolvimento, da sua capacitação, do desenvolvimento das suas habilidades. Além de seguir aí nas redes sociais, eu convido vocês também para acessarem a nossa plataforma, que é o Inspira Já. É uma oportunidade de você fazer uma série de cursos de forma gratuita no formato online. É um outro formato, não é o que a gente está conduzindo aqui, mas ali nós temos várias oportunidades e você vai escolher de acordo com a temática que é do seu interesse. Tem muitas oportunidades e todas elas geram um certificado. Tá bom? Então fica aí o meu convite, aproveitem bastante essa oportunidade que vocês vão ter de vários cursos e módulos, né? Que vocês vão conseguir acessar aqui através do Goiás Tech. Façam aí uma boa jornada e desejo muito sucesso, muito aprendizado, que é o que vocês podem obter com a JA. Muita oportunidade, desenvolvimento e aprendizado, né? Através das habilidades que vocês vão desenvolver. E ainda ter aí essa possibilidade de ser aí o arquiteto do seu caminho, você conduzindo a sua trajetória. Então, parabéns pela oportunidade, aproveite muito e sucesso. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas. Vamos falar de um programa maravilhoso, tá? De uma ONG parceira nossa, o nosso Conectando com Amanhã. E eu vou apresentar um pouquinho de mim e do meu parceiro Felipe, tá bom? Para a gente falar de um assunto super interessante para vocês, que é mercado de trabalho, não é? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da gente? Vem aqui comigo, meu nome é Felipe, eu tenho 24 anos, eu sou formado em biomedicina, eu trouxe aqui um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem melhor. Sou formado em biomedicina pela Faculdade Fama, lá de Anápolis. Atualmente eu curso alguns cursos de pós-graduação que eu descrevi aqui para vocês, gestão de pessoas, qualidade de auditoria e gestão financeira. Como experiência profissional, que é algo bacana que a gente vai aprender na nossa aula também, atualmente eu trabalho no laboratório Sabin como supervisor. Vamos conhecer também um pouquinho sobre o que é o Sabin lá na frente, que é uma empresa parceira do programa Conectando com Amanhã. Já trabalhei também em outras áreas da saúde, como biomédico, técnico de laboratório e flebotomista também, em hospitais, a UPA da cidade. Então eu tenho um pouquinho de bagagem aí na área da saúde, que é bem bacana também. Como pessoal, como eu já disse, eu tenho 24 anos, eu já sou casado. Algumas pessoas se assustam com essa informação, mas para mim não é um susto, é uma escolha de vida. Sou casado desde os 21 anos e isso é muito bacana. Eu sou cristão, gosto de música, toco alguns instrumentos, faço parte dos grupos de louvores e com isso eu faço alguns programas de voluntariado. A gente sai para cantar na rua, visita algum hospital. Gosto muito de ficção científica porque, querendo ou não, eu ainda sou um jovem de 20 e poucos anos. Gosto de filmes, séries, músicas, desenhos. E esse é um pouquinho sobre quem sou eu. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o Bruno, né? Eu já sou professor há algum tempo, né? E trabalho numa área muito legal que pode ser bem bacana para vocês jovens. Quem gosta de conta vai gostar muito do que eu vou falar aqui agora, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência em controladoria, tá? Em gestão administrativa, em gestão financeira, tá? Liderei várias equipes por vários estados do Brasil, tá? Minha formação eu sou mestre em administração, sou formado em administração também, sou formado em ciências contábeis, tá? E sim, especialista em controle, controladoria, eu gosto de mexer com dinheiro, gente, sempre mexi com dinheiro nessa vida, tá? Hoje estou como supervisor no laboratório Sabin, vocês vão conhecer um pouquinho daqui a pouco, bem bacana da nossa cultura Sabin, tá? E desempenhamos um papel bacana que é colher, estruturar
e coordenar pessoas, que eu acho que é o ápice da minha profissão como administrador. Eu vou aqui puxar um pouquinho sardinha para minha profissão também, tá bom? Sou de Anápolis, né? Cresci, nasci em Anápolis, tá? Sempre procurei estudar, como vocês devem buscar sempre. Eu acho que é o intuito principal da vida de qualquer ser humano, o estudo, tá? Podemos seguir. Vou falar um pouquinho aqui do Laboratório Sabin. Pode seguir. Oi? Pode falar do laboratório. Então, o Laboratório Sabin, para quem não conhece, é um laboratório onde a gente faz exames. O que é um laboratório? Você precisa fazer um exame de sangue, você vai lá e faz esse exame. Nós temos como ideologia esse slide aqui que reflete bem sobre o que é o Sabin. O nosso propósito é um dos propósitos mais bonitos que eu já vi. Já trabalhei em algumas outras áreas da saúde, como eu falei para vocês um tempo atrás. O nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O Bruno falou que é do dinheiro, eu já sou das pessoas. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de cuidar da saúde e a gente cultiva isso de uma forma muito presente no Sabin. Nossa missão é oferecer serviços de saúde com excelência. A nossa visão é ser uma empresa de referência em saúde na América Latina. E nós carregamos aqui na tela, como vocês podem ver, valores muito bem estabelecidos: credibilidade, ética, respeito à vida, simplicidade, inovação, qualidade e responsabilidade socioambiental. Porque não tem como eu cuidar de pessoas se eu não cuidar também do ambiente que essas pessoas estão inseridas, ok? Seguindo aqui um pouco mais sobre a nossa empresa, nós temos um pouquinho sobre a nossa estrutura, que eu vou deixar o Bruno falar para vocês. Onde a gente está, o que é que a gente faz. Nós estamos hoje presentes em 15 estados e no Distrito Federal. Olha que interessante, gente. Temos mais de 350 unidades de negócio hoje atuantes, tá, e operantes. Somos mais de 7.000 colaboradores. E para quem está pensando aí no mercado de trabalho, olha que interessante. Olha quanta gente aqui, quantas famílias, né? Somos compostos por 77% de mulheres e a nossa liderança é quase totalmente composta por mulheres, tá? 74% de mulheres na liderança, e esse é um pouquinho do nosso grupo e do trabalho que a gente executa junto à comunidade. Temos foco em algumas questões para o nosso paciente, que é a atenção primária à saúde, né? O cuidado com todas as faixas etárias que a gente tem hoje como paciente, né? Desde ali do teste do pezinho, né? Até a melhor idade, tá? Nosso foco é um crescimento sustentável e humanizado, sempre prezando por ser sustentáveis, devolver à comunidade também um retorno, né? E buscamos melhor experiência no cliente por meio de transformação digital. Sempre estamos ali tratando novas tecnologias. Quando a gente fala sobre a promoção, né, à saúde, o nosso negócio é a promoção à saúde. Nós vendemos saúde, a saúde não é comprada, a saúde não é vendida, mas a saúde é promovida através de hábitos saudáveis, exames de controle, que é o que a gente oferece. Vem aqui comigo na tela que vocês vão entender melhor. O que é que a gente faz no Sabin, Felipe? O que é que vocês fazem lá? A gente faz serviços de análises clínicas em sua grande maioria, que é aquele exame laboratorial, exame de sangue, exame de urina, que todo mundo faz pelo menos uma vez no ano, ou ao menos deveria fazer, pessoal, fica a dica aí. Pelo menos uma vez no ano você tem que fazer algum exame para ver como que está a saúde. Nós também oferecemos serviços de diagnóstico por imagem, serviços de vacinação, então é um pacote bem completo que você encontra lá no Sabin. A gente trabalha com check-up executivo, onde você, colaborador de alguma empresa, vai conseguir fazer todo aquele check-up que você precisa. Nós também temos o serviço de atenção primária à saúde, que chamamos de Amparo, é um serviço muito bacana. E nós temos a nossa plataforma digital, que é a Rita Saúde. A Rita é o queridinho do Sabin. Ela é uma plataforma digital exclusiva para você adquirir descontos em todos esses serviços que a gente oferece. Então os nossos descontos chegam até 75% somente com essa plataforma. É algo muito bacana, pessoal. Nós temos as redes sociais. Praticamente em cada estado do país tem um Sabin. Então procure saber se você quer conhecer melhor. Vem com a gente, certo? Vamos dar continuidade aqui então com a nossa aula. Praticamos aqui as boas práticas ambientais, sociais e de governança, né? O environmental
práticas ambientais de sustentabilidade e controle das ações que a gente faça, para que nós possamos sempre aproveitar e doar essa energia que a gente usa, né? Os nossos materiais usados, para que ele seja retornado à sociedade de uma forma benéfica, né? O nosso social busca práticas sociais, né? A gente tenta conduzir o nosso trabalho de forma a ser benéfico para a sociedade e para quem lá está junto no nosso dia a dia, né? Com vários tipos de programa. Um exemplo é o nosso programa Rita Saúde, onde beneficiamos pessoas que não têm uma condição financeira tão legal, para que ela também possa participar também, né, como paciente no nosso laboratório. Temos nossa prática de governança e conduzimos o nosso trabalho com ética, integridade, né, uma conduta corporativa bacana, sustentável, economicamente falando e financeiramente falando, tá? Prestamos sempre nosso trabalho com o intuito a levantar a transparência nos nossos atos e nas nossas ações diárias. E partiu? Vamos lá, né? A partir de agora vocês vão fazer uma imersão bacana sobre o mercado de trabalho. Vocês vão entender um pouquinho do que eu e o Felipe passamos até hoje para chegar até onde estamos e até onde a gente quer chegar, né? O que você acha do mercado de trabalho, Felipe? Rapaz, por muito tempo eu achei que o mercado de trabalho era um mercado, que a gente ia lá escolher qualquer coisa, mas vocês vão descobrir que não é isso. O mercado de trabalho é muito mais do que simplesmente aquela palavra, por assim dizer. O mercado de trabalho, ele nos oferta, né? Ele oferta vagas. Vocês já viram tanto que a gente encontra de vagas assim nos jornais? Não, mas na internet, no LinkedIn, quem já ouviu falar em LinkedIn, redes sociais, né? E assim, por lá a gente colhe a demanda, por lá tem as vagas, né? E tem muita gente que fala, não, mas não estou encontrando vaga, não estou encontrando... Temos muita vaga, né? E hoje no mercado de trabalho a gente passa por alguns questionamentos, né? Será que o profissional está realmente preparado, né, para o mercado de trabalho? Será que ele tem a qualificação necessária para o que a gente precisa, né? E aí fica um ponto de pensamento para nós, né? A partir de agora vocês vão participar de uma imersão bem bacana e a gente vai ver alguns desafios que estão inerentes ao mercado de trabalho. Nela você vai ter uma oportunidade de testar suas habilidades, como vocês vão se candidatar às vagas de emprego, como que vocês vão desenvolver o seu currículo. Olha que bacana, né? Currículo, será que tá bom? Será que não tá? O que eu tenho que melhorar no meu currículo, né? Vamos vivenciar uma entrevista, vamos entender como que a gente vai se portar diante de uma entrevista de emprego, né? E a partir de então, você vai receber um certificado de conclusão desse curso super bacana, que vocês já vão adicionar lá no currículo de vocês, que a gente vai aprender a fazer hoje, né? Para que vocês possam participar dessas vagas posteriormente. Então vamos começar. Eu quero trabalhar, Felipe, mas por onde que eu começo? A gente falou um pouquinho sobre mercado de trabalho, o Bruno fez uma introdução bacana que a gente vai aprender sobre entrevistas, sobre como montar um currículo, mas por onde eu começo? É muita informação, Felipe, eu nunca fiz isso antes, eu estou no ensino médio ainda, nunca trabalhei, não tenho um currículo, talvez você nem saiba o que é um currículo. Então vamos por partes, a gente separou pequenas aulas, são 5 aulas, são 5 módulos, e em cada módulo você vai aprender um pouquinho sobre como se ambientar e sobre como se posicionar no mercado de trabalho. Então, a nossa imersão vai começar aqui. Nessa primeira fase, como está aqui na nossa lousa, a gente vai explorar o mercado de trabalho, que a gente já falou um pouquinho sobre o que é. A gente vai entender melhor sobre o que é empregabilidade e refletir também sobre as habilidades. O que eu preciso ter para eu conseguir entrar no mercado de trabalho? O que eu preciso saber fazer para eu conseguir uma vaga de emprego? Voltando aqui na nossa lousa, é o início de uma jornada de muito crescimento pessoal e profissional. Porque quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de vida, de carreira, de futuro, sucesso ou fracasso, a nossa vida pessoal está interligada à nossa vida profissional. Então não tem como eu ter uma vida profissional ampla, bem estabelecida, com sucesso, se a minha vida pessoal tiver a desejar. A gente vai entender isso um pouquinho mais na frente, o quanto é importante a gente estabelecer culturas, comportamentos pessoais nossos que vão nos abrir portas, porque o nosso pessoal ele pode tanto abrir portas quanto fechar portas também no mercado de trabalho. E aí, Felipe, se eu te perguntar agora, você já estava preparado para o mercado de trabalho quando você começou? Olha, com certeza não, Não? viu? É muita... E vocês, meninos e É meninas? muito detalhe, pessoal. Vocês estão preparados para o mercado de trabalho? O que vocês acham? É difícil? É não? Será que a gente já nasce pronto para o mercado de trabalho?
Difícil, né, pensar nisso. Nossa, agora eu tô saindo agora do ensino médio, agora eu tenho que pensar na minha profissão, onde eu vou estar. Será que eu estou pronto para isso? Será que eu preciso de buscar alguma informação? E não, né, Felipe? A gente não está pronto, né? Ninguém A gente não nasce nasce pronto, né? A gente tem que ter disposição. Depois que a gente tem disposição, a gente corre atrás, né, Felipe? Exatamente. E é correr mesmo, tem que correr. mesmo. Porque a gente vai entender que quando a gente fica parado, também não é aquela questão de paciência, né? Se a gente fica parado, o tempo não para. A gente tem que acompanhar a revolução, tem a revolução industrial, a revolução tecnológica, então a gente vai entender um pouquinho sobre cada parte. Para desmistificar esse assunto complexo, eu vou começar falando um pouquinho de mim, tá? O Felipe vai contar um pouquinho da trajetória dele no mercado de trabalho, que eu acho bacana pra gente fazer uma troca de figurinhas aqui, né? Que nem as figurinhas da Copa, ó, tá todo mundo já trocando figurinhas, né? Eu comecei bem jovem, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E assim, a gente nunca começa lá em cima, entendam vocês, a gente nunca começa lá, eu já quero ser gerente geral, né? Não é por aí que funciona o mercado de trabalho. A gente tem que se aperfeiçoando conforme a gente vai crescendo na nossa vida, tá? Então eu comecei muito pequeno, comecei ali como assistente, né, de vendas, nem era vendedor não, gente, era assistente de vendas, né? E por ali eu construir dentro do atendimento a minha vida, né? E fui vendo aonde que eu me destacava mais. E aí a gente vai fazer um test drive agora mesmo para ver vocês onde vocês se destacam mais, para que área que vocês podem tendenciar, tá? A gente vai fazer um negócio bacana daqui a pouco, né? E aí eu fui crescendo aos poucos e o que tinha que acompanhar junto desse método profissional? O estudo. Então sempre busquei estudar, sempre alcançar algo mais, tá? E aí fiz administração quando era muito jovem, né? A gente sai da faculdade assim meio, nossa, e agora? Eu terminei meu curso, para onde vou, né? E aí trabalhei na área administrativa por muitos anos, tive equipe pequena, média, grande, né? E a partir de então fui adaptando ao que eu tinha já de formação, outras especificidades, né? Fiz uma pós-graduação, né? Que vocês podem entender a isso também, é muito importante que vocês sempre estejam estudando, né? Eu falo, não parem, sempre procurem algo novo para estudar. Depois disso, fiz mais uma faculdade, comecei outra, fiz um mestrado, fiz um MBA, então pensem sempre nesse ponto, tá? Sempre estudar mais para que, lá no começo, onde eu falei para vocês que a demanda tem aí um monte de vaga no mercado, seja para vocês. Isso é bacana, porque a gente ouve muito, principalmente de pessoas mais velhas, que não tem vaga de emprego. Eu não achei, não tem. E às vezes não é que não tenha, é que não há pessoas que estejam qualificadas para essas vagas. A gente que está hoje num cargo de liderança na empresa, a gente entende que há sim uma demanda por vagas. Há uma demanda por profissionais, por assim dizer. Não é nem pela vaga. A vaga ela existe, a vaga é a demanda. Só que não encontram-se pessoas que estejam determinadas ou dispostas a fazer o que é preciso para ocupar essa vaga. Então aqui a gente vai deixar para vocês, olha aqui na lousa comigo, pessoal, uma missão. Qual que vai ser a missão de vocês nesse curso que a gente vai estar ofertando? Vocês vão identificar as habilidades que vocês possuem. A gente vai entender isso lá na frente. Cada um é bom em alguma coisa. Tem gente que é bom em falar, tem gente que é bom em escrever, tem gente que é bom em ouvir, então isso é raro, tem gente que não é bom para ouvir. Então a gente vai aprender a identificar essas habilidades que vocês têm e dentre essas habilidades a gente vai descobrir quais que são necessárias para se destacar no mercado de trabalho. Porque às vezes você vai pensar, nossa, eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência, não tenho nada no meu currículo, mas às vezes você é bom com o computador, às vezes você sabe fazer alguma conta ali de cabeça. Exatamente. São essas habilidades que você possui que vão te destacar no mercado de trabalho. Então a gente vai identificar quais habilidades você se destaca e quais daquelas habilidades você ainda precisa desenvolver. Às vezes você é tímido, não sabe se comunicar de uma forma clara, às vezes você não sabe se posicionar ali entre outras pessoas, tem dificuldade em trabalhar em grupo. Então tudo isso é importante, a gente vai aprender aqui nesse curso, ok, pessoal? E por que isso tudo é importante, né? Por que é tão importante a gente discutir mercado de trabalho? E é uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo hoje. Por quê? Porque vocês estão tendo essa oportunidade em crescer profissionalmente antes mesmo de sair da escola. Olha que bacana. Por que isso é importante? Para a gente compreender a parte principal disso tudo. Compreender o mercado de trabalho e avaliar as suas habilidades, que vai te preparar, tá, para tomar as melhores decisões na carreira. Olha que bacana, vocês já vão sair daqui com uma preparação de onde vocês podem estar, para onde vocês podem caminhar,
tá? Esse é o interessante, trocar essas figurinhas e entender a capacidade, né, que vocês podem ter nas forças e oportunidades que vocês possuem, né, para adquirir o seu lugar aí no mercado de trabalho, tá? E você vai ser uma pessoa mais preparada e assim avançar nessas fases que a gente tem gradativamente no mercado de trabalho. E aí tem um monte de coisa no mercado de trabalho que pode ser um pouquinho desafiadoras, tá? Que são, né, as mudanças recorrentes que o mercado tem. Tá? A dificuldade em construir uma carreira, né? A empolgação que a gente tem de ser bem-sucedido, eu quero estar lá em cima, eu quero estar ganhando bem, né? E aí a gente tem que entender que é uma escadinha, né? É um degrauzinho de cada vez que a gente conduz até a gente chegar lá no ápice, né? O bacana desse programa é que a JA, né, a Júnior, ela é uma organização fortemente inspirada na Missão Júnior, como está aqui descrito para a gente. O que significa isso? Esse programa, assim como a gente do SEIBM, que está em parceria com a Júnior, a gente acredita que cada pessoa tem um potencial de moldar o seu próprio destino. Tem muita gente que fala, nossa, o meu pai, o meu avô fazia isso, o meu pai faz isso, então eu vou ter que fazer, e o filho do meu filho, aquela sequência de geração. Às vezes não é isso, cada pessoa tem o poder de moldar, o poder da escolha. Não depende da minha mãe, não depende do meu pai, não depende do meu professor, depende exclusivamente de nós. É claro que as pessoas mais velhas têm o poder da experiência, elas nos dão conselho, elas às vezes direcionam os caminhos, mas a escolha é individual de cada uma. E aqui com esse programa da Júnior, vem aqui comigo na lousa, a gente vai aprender a moldar o nosso destino, como eu já tinha dito, moldar o seu próprio destino e alcançar os nossos sonhos. Porque todo mundo tem um sonho, pessoal. Talvez o seu sonho não é trabalhar de terno e gravata 24 horas por dia no escritório, mas talvez você tenha um sonho de abrir uma hamburgueria, talvez você tenha um sonho de ser um artista. Então tudo isso faz parte do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é simplesmente ter um emprego em que eu vou trabalhar das 7 às 5 todos os dias. Às vezes, o próprio sentimento de empreendedorismo, a gente vai aprender sobre isso um pouquinho mais na frente, porque às vezes você tem aquele dom de inspirar pessoas, de comunicar com as pessoas. Às vezes você faz um trabalho em grupo, você é aquele líder, aquela pessoa que puxa a fila, aquela pessoa que, olha, faz isso, você faz isso, que direciona. Então, às vezes, você não é um do perfil operacional. Às vezes você já é de um perfil de liderança, às vezes você tem uma aptidão para abrir o seu próprio negócio. Então o importante é desmistificar, assim como o Bruno falou, todas as falas que a gente ouve. Todo mundo já foi jovem, eu ainda sou um pouco jovem, o Bruno já foi jovem também. E na minha adolescência, na minha época de ensino médio, eu ouvia muito, eram muitas vozes na minha cabeça. Professores falavam, meus pais falavam, meus irmãos falavam, eu ouvia amigos falando, quando eu crescer eu quero ser isso, você tem que fazer tal faculdade, você tem que estudar isso para você ser alguém na vida, e às vezes não é isso, é mais simples do que parece, é que as pessoas complicam demais, e a nossa missão aqui hoje, a minha e a do Bruno, é simplificar para vocês, como que eu entro no mercado de trabalho, o que eu posso fazer lá dentro, o que eu devo fazer lá dentro, como que eu me destaco, como que eu vou para o empreendedorismo, Felipe, eu quero abrir a minha própria empresa, o meu sonho é ser dono do meu próprio negócio, é proporcionar emprego para outras pessoas, então tudo isso a gente vai ver por aqui. Olha o anúncio de emprego aí, ó, Felipe, tá vendo? Bacana. Isso é interessante. Você é uma pessoa apaixonada por desafios? Essa palavra, pessoal, desafios, eu acho que isso vale até a pena vocês anotarem isso no caderno de vocês. Porque essa palavra desafios, ela vai estar presente a partir de hoje na vida de vocês, quando vocês pensarem em mercado de trabalho. Não existe um trabalho bom sem que haja desafios, porque são através dos desafios que a gente se aperfeiçoa. São os desafios que moldam o nosso caráter. São as dificuldades da vida que vão dizer se a gente avança ou se a gente fica um pouquinho e se prepara mais para avançar. Aí, Felipe, tem gente que acha que tudo é problema, né? Tem gente que fala assim, eu tô com um problema para resolver. Nossa, mas é cheio de problema aquela empresa. E entendam, nós somos contratados para o quê? Para solucionar, né, os desafios. Sempre que vocês estiverem no mercado de trabalho, entendam que as coisas não são um problema, são desafios, e se tem aquele desafio, nós somos um ser humano capaz de enfrentá-lo positivamente. Vamos voltar Isso lá. fala muito sobre mentalidade, né? Sim. O que a gente vai ver um pouquinho mais na frente também. A gente vai falar de tudo que vocês puderem pensar aqui, pessoal. Tem aquela pessoa que sempre vê o copo meio vazio, Sempre. E a gente tem que ser aquela que vê o copo meio cheio. São diferenças de pensamentos que são chave, são questões chaves para o sucesso ou para o fracasso na nossa vida. Com certeza. Vocês estão vendo a gente falar muito sobre o mercado de trabalho, né? Mas o que é o mercado de trabalho, pessoal? Vou deixar o Bruno falar para vocês de uma forma mais sucinta. Vamos lá, ó. O mercado de trabalho
é uma expressão muito utilizada para a gente interpretar o que acontece na hora que eu vou ser contratado. E olha que bacana, né? Tem vaga. Nosso país oferece muitas vagas de emprego em diferentes setores, em diferentes atividades, tá? E a gente tem que estar o quê nesse momento? Preparado para estar abarcando essas vagas, essas oportunidades novas que a gente tem no mercado no nosso dia a dia. Ó, vamos lá. O nosso mercado de trabalho, a palavra, a expressão, né, mercado de trabalho, é utilizada para caracterizar as relações entre as empresas que disponibilizam vagas, ou seja, a oferta de trabalho, e as pessoas que buscam por tais oportunidades. Olha que bacana, a gente nem fala mais vaga, a gente fala aqui, ó, oportunidade, né? E quem é que vai fazer essa oportunidade para vocês, meninos e meninas? O que seria essa oportunidade para vocês? Isso aqui é vocês quem vão criar, é vocês quem vão estudar, é vocês que vão desenvolver habilidades para que possa ser aproveitado e traduzido nessas oportunidades que o mercado traz. Ele é indiretamente influenciado pela economia. E é ou não é? Quando a gente tem uma guerra, anuncia uma guerra, o preço do combustível vai lá em cima, né? Todo mundo fica assim apreensivo com aquelas situações e isso modifica a logística do mercado, né? Dou um exemplo prático para vocês, acabamos de sair de uma pandemia, né? E o mercado mudou. Vários segmentos tiveram que se adaptar à nova situação, né, que a gente tinha no dia a dia, tá? Então, muito importante vocês verem que esse mercado não é estático nem estagnado, ele vai sempre estar mudando, né? É como um grande quebra-cabeça, que precisa se encaixar com várias pecinhas, né? E todas essas peças diferentes, para funcionar de uma forma ok, tem que ter esse entendimento, né, essa qualidade de adaptação contínua. E voltando ao fato sobre as vagas, né? O fato de ter mais vagas do que pessoas capacitadas, ou vice-versa, foi aquilo que a gente já falou agorinha. Ah, tem muita vaga, mas tem pouca gente, ou tem muita gente e tem pouca vaga. É a mesma coisa que eu falei, né? Sim. Ou vice-versa. O que acontece? O Bruno falou que o mercado de trabalho ele pode ser influenciado, e ele é influenciado por política, economia, o contexto atual que a gente vive. Então, pode variar muito a questão do mercado de trabalho quando a gente para analisar, de país para país, de região para região. Por exemplo, lá em Anápolis, que é a cidade que a gente mora, pode ter uma vaga específica para o SEBIN, por exemplo. Sim. Aqui para Goiânia, quando a gente está gravando essa aula para vocês, pode não ter essa vaga, mas podem ter outras vagas que lá em Anápolis não tem. Então, por região, por país, talvez a cidade que vocês moram aí, que vocês estão assistindo essas aulas, tenham vagas X, na nossa já não tem. Então, varia muito de região para região, em relação à economia do país, economia da sua região. As áreas de atuação é muito importante. E quando a gente fala de área de atuação, pessoal, isso aqui é muito importante. Olha aqui para mim, porque, por exemplo, imagine que você vê uma vaga para médico. Eu lembro que eu falei isso na outra vez para vocês. Tem uma vaga para médico, eu quero me candidatar. Mas será que eu posso atuar como médico simplesmente porque eu quero trabalhar como médico? Entra naquela parte que o Bruno falou da preparação. A gente tem que criar a oportunidade. Não tem como eu trabalhar como médico se eu não fazer uma faculdade de medicina. Eu sou um biomédico, eu posso atuar como médico? Não posso, porque são duas coisas diferentes. Então, quando a gente fala de setor de atuação, a área de atuação, a gente fala sobre isso. O que é que eu sei fazer? E o que eu sei fazer, como que isso pode influenciar o mercado de trabalho. Portanto, olha aqui, ó, é extremamente importante a gente estar atento às tendências do mercado de trabalho e investir no desenvolvimento profissional para essas tendências. O que é uma tendência para o mercado de trabalho? Hoje em dia, vem aqui comigo, pessoal, vamos falar com o Bruno aqui para ouvir a opinião dele sobre isso. A gente está vivendo a era digital, a era das IAs, as inteligências artificiais. Então, quando a gente fala de tendência do mercado, hoje, o Brasil hoje, o mundo hoje, uma grande tendência que a gente tem são as inteligências artificiais. E para a gente se destacar, é o que está descrito ali nos slides para vocês, pessoal, é desenvolver, investir no desenvolvimento nessas áreas. Então, quando a gente para pensar em IA, você concorda com isso, Bruno? Você acha que a gente tem que se capacitar? Você acha que a gente tem que estar atento? A gente tem que usar a nosso favor a tecnologia que é oferecida hoje no nosso dia a dia. Quem não conhece o que é inteligência artificial hoje? E olha que é um tema aí de 2 anos para cá, ou talvez menos que isso, né? IA está em tudo. IA está na preparação dessa aula que nós estamos tendo aqui, ó. IA está aí nos estudos de vocês, né? Antigamente, pelo menos no meu tempo,
A gente tinha livro para tudo. Tinha que ir na biblioteca folhear livro, né? Procurar ali, fazer recorte de livro para montar trabalho. Bom, eu venho dessa época. Hoje não, tá tudo na palma da mão de vocês. Hoje com o celular você consegue definir a sua vida toda, até mesmo onde você quer atuar, né? E hoje a gente tem aí, eu acho que é o primeiro passo nosso, são essas IAs generativas, né? Logo, futuramente, a gente vai ter outras novas tecnologias no mercado, né? Que vão a nosso favor, tá? Então é a gente aprender com elas, utilizar delas para o nosso trabalho, nosso dia a dia, até mesmo nos estudos de vocês. Não quer dizer, tá, Felipe? Não quer dizer que vocês tenham que trazer tudo pronto da IA, né? Nós temos Com que ter certeza. nossa força de trabalho. Então é inserir comandos, né, nessas novas tecnologias que sejam aproveitadas no nosso mercado de trabalho, né? Vamos lá? E aí a gente tem um negócio muito bacana, muito interessante, né? Que é as habilidades que são adquiridas aí no dia a dia. Olha que bacana! E habilidade, vou criar habilidade no meu trabalho, né? E aí a gente tem um modelo dos 4 Cs, né? E o que é esse modelo dos 4 Cs, né? É a gente entender que nós temos que considerar um conjunto de habilidades fundamentais que são consideradas para o mercado de trabalho e que vão tendenciar-nos a termos sucesso pessoal, e é pessoal mesmo na casa de vocês também, tá? E profissionalmente no nosso ambiente de trabalho. Entendam o tanto que é importante a gente ter habilidades, e elas são vastas, tá? Habilidade de pensamento crítico na hora de eu analisar uma problemática, né? Habilidade de trabalhar em equipe, para quem fala assim, ah, não, eu só consigo fazer se for sozinho. Não dá certo isso mais hoje. Hoje nós precisamos ter essa interlocução de equipe, temos que trazer pessoas para nos ajudar no nosso trabalho, né? E esses são só 2 exemplos básicos do que a gente precisa ter de habilidade para o mercado de trabalho atual, tá? Que está em constante evolução e andamento, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho do que representam os 4 Cs, né? Das habilidades. Ó, trouxe 2 aqui iniciais. A comunicação. Vocês acham que a comunicação é importante? Vocês acham que a importância da comunicação faz sentido na hora que a gente está trabalhando? Imagina só se o rapaz da área técnica que cuida ali do setor de construção não se comunicar que tem uma parede que não está bem instalada, que ela pode cair. E aí vai o seu Luizinho e encosta nessa parede, e isso cai e machuca algum colaborador. É importante a comunicação em todos os sentidos, em todos os cenários, tá? Sem comunicação não há trabalho. E é o que a gente traz aqui como a nossa primeira habilidade dos 4 Cs, né? Tanto verbalmente como por escrita, né? Quando a gente vê uma plaquinha de cuidado, aqui tá um piso escorregadio, né? Ou cuidado, não ultrapasse dessa área, porque a partir daqui a gente tem uma área restrita, perigosa. Então é a partir desses modelos de comunicação que a gente utiliza dessa habilidade no nosso dia a dia. Eu vou falar da criatividade e vou deixar as próximas contigo, viu? A criatividade. O que é ser criativo? Ah, imagina só, não, eu pinto em casa, eu gosto de grafitar, desenhar, então eu me sinto bem fazendo isso. É uma criatividade, tá? Ah, eu estou numa área que o departamento não está bem distribuído, não estou sentindo bem naquele departamento, acho que poderia mudar o layout. É uma forma de ser criativo, é usar o que vocês têm, tá? De desenvolvimento, de crescimento, de mudança para o mercado de trabalho e para ações que são desempenhadas diariamente. E a gente tem criatividades que são muito inovadoras, né? Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma professora hoje que descobriu uma substância que tira as pessoas da paralisia. Olha que bacana, né? A gente tem que entender no que a gente é bom no mercado hoje, no Brasil, né, como brasileiros, né? E a polilaminina, que é uma substância, vocês pesquisem depois, que é muito interessante, está sendo reconhecida mundialmente. Tem exemplo mais claro do que uma criatividade nesse intuito, né? É muito interessante, não é? Seguindo aqui o raciocínio do Bruno, o próximo, eu espero que vocês estejam anotando. Olha aqui para mim, pessoal, vocês estão anotando, né? Será que eles Tem que anotaram? anotar, São gente. 4 habilidades aqui, ó. São 4 Cs, eu espero que vocês tenham anotado. Eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, quem não anotou, anota agora. Primeiro C, qual que é? Responde aí pro professor. Comunicação. Segundo C, criatividade. Então, tanto a comunicação quanto a criatividade são essenciais para você se destacar e se manter no mercado de trabalho. Seguindo aqui, os próximos Cs. Ah, mas pensamento não começa com C, mas olha o C bem aqui, ó. Crítico.
O simples fato de vocês identificarem o C no crítico, no termo pensamento crítico, descreve o que é o pensamento crítico de fato. Então, às vezes, você vê algo e, às vezes, não é simplesmente aquilo que você está vendo. Você precisa desenvolver um pensamento estratégico, um pensamento crítico. E olha aqui para mim, o que é o pensamento crítico, Felipe? Ele é a capacidade de analisar informações de forma objetiva. Às vezes, você pega um quebra-cabeça, tá tudo misturado, tá todas aquelas peças embaralhadas, e por onde eu começo, como que eu monto isso? O pensamento crítico é aquela habilidade, olha, vamos separar por cores, vamos olhar o modelo, vamos pegar as quinas primeiro, vamos começar pelas laterais. Então é a forma de você pegar essas informações que às vezes podem estar embaralhadas na sua cabeça, na sua mesa, nos seus trabalhos, na sua escola, em casa, e você juntar, resumir, simplificar. Isso é um pensamento crítico. Voltando aqui pra gente... Pensar fora da caixa, né, Felipe? Pensar fora da caixa. A gente pensa só dentro da caixa, a gente tem uma ideia fundamental, muito interessante para a empresa, e aí fica todo mundo caladinho. Ninguém conta da ideia espetacular, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito interessante, que a gente estuda no dia a dia, como estudo de caso, que é a pasta de dente. Eu só não vou falar o nome da pasta de dente aqui para vocês, mas de uma moça do apoio, tá? De uma empresa grande de pasta de dentes aí, surgiu uma ideia muito inovadora, né? O tubinho de pasta de dente tinha pontinha fina, parecendo uma pontinha de cola, que a gente usa, essa colinha de Super Bonder, ela é muito fininha, né? E aí ela deu uma ideia, e ela participava da limpeza, da organização dessa empresa. Ela falou, vocês estão procurando vender mais, não é? Falou para o sócio da empresa, né? Pensa, olha de onde partiu, lá do operacional. E aí ela falou assim, e se vocês aumentarem o buraquinho da pasta de dente? Vai sair mais pasta de dente e o pessoal vai gastar mais pasta. E o que aconteceu? Hoje a gente tem ela como uma das maiores empresas que vendem pasta de dente no mundo todo, né? De uma ideia que partiu do apoio de uma pessoa que não estava lá parada só. Hoje ela tem um cargo de conselho dentro dessa empresa. Olha que bacana. Você foi cirúrgico nesse exemplo, porque essa história que ele contou é uma história muito famosa, não sei se vocês conhecem, mas ela envolve, essa simples história, envolve esses 4 Cs que a gente está falando aqui para vocês. Ela teve a criatividade de pensar fora da caixa, ela teve o intuito, né? Ela teve a iniciativa, é a palavra, de comunicar, ela soube passar a ideia, ela soube vender a ideia para a empresa que ela teve. Ela teve o pensamento crítico de olhar para o produto, olhar para a pasta de dente e fala, como que eu posso melhorar essa pasta de dente? Igual aqui, eu tô com um controlinho na mão, como que eu posso melhorar? Tá bom, ele funciona, tranquilo. Mas será que dá para melhorar? Às vezes o pensamento crítico é esse. Às vezes a gente vai pegar algo que já é bom, algo que já funciona e pensar realmente fora da caixa. O que é que eu posso fazer para aperfeiçoar isso? E esse pensamento, essa metodologia de estratégia que a gente tem é algo que é crucial para você se destacar, para você se desenvolver. Imagina, Bruno, olha aqui para mim, se essa moça, ela teve aquela ideia brilhante. Não, eu podia aumentar aqui, ia sair mais pasta, as pessoas vão gastar mais e, consequentemente, vão ter que comprar mais rápido. Exatamente. Comprando mais, a nossa empresa vai vender mais. E se ela ficasse calada, se ela não tivesse passado isso para frente... Talvez alguém ia descobrir isso posteriormente, mas olha o ganho que a empresa teve numa pequena ideia, né? Exatamente. E essas ideias partem de vocês, jovens, que estão aí entrando no mercado de trabalho hoje. Pode ser que a minha ideia, a ideia do Felipe, já está um pouco ultrapassada. Vocês vão trazer uma inovação para o nosso mercado, né? Vai lá, Felipe, Tem fala uma frase muito bacana aqui, ó, do Bryant, que o pensamento crítico é avaliar antes de aceitar. Muitas vezes na empresa as pessoas vão vir com ideias prontas, principalmente a nossa liderança. Olha, fulano, João, Bruno, eu quero que você faça isso. Te entrego o relatório, eu quero que você faça isso. Se você simplesmente pegar e fazer, beleza, você fez o seu trabalho. Mas se você avaliar antes de aceitar, se você pegar aquele relatório, dar uma lida nele, olha, mas eu acho que dá para melhorar, eu acho que dá para mudar isso daqui. E é isso que faz a diferença. É isso que vai fazer você se destacar. Seguindo no 4º e último C, mas não menos importante, a colaboração, que foi algo que o Bruno já falou com a gente aqui, que é simplesmente o trabalho em equipe. Tem muita gente que trabalha bem sozinho, tem gente que trabalha até melhor sozinho do que em equipe. Quem aqui já fez trabalho em grupo na escola? Eu amava fazer trabalho em grupo, eu fazia os slides, eu fazia os cartazes, mas tem gente que não gosta, tem gente que trabalha melhor sozinho. E isso é um problema? Não necessariamente é um problema, mas é necessário a gente desenvolver a colaboração. O que é colaboração, Felipe? É o trabalho em equipe. A colaboração é a capacidade, anota aí, ó, capacidade de trabalhar de forma eficiente e produtiva em equipe. Porque na empresa você não vai
fundar uma empresa sozinho. Você vai conseguir o seu emprego, você não vai estar lá sozinho. Você pode até estar em um setor sozinho, mas você não é a única pessoa daquela empresa. Em algum momento você vai precisar se comunicar com alguma pessoa. Então é muito importante você desenvolver a colaboração, o trabalho em equipe, porque ao mesmo tempo que eu posso ajudar as pessoas podem me ajudar. Então eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter essa amizade, esse entrosamento. Você concorda, Bruno? Felipe, olha lá a frase, ó, do provérbio africano, ó, sozinho você vai mais rápido, porém, Vamos marcar o porém? muito importante o porém ali, ó, juntos vamos mais longe. Imagina só, uma empresa onde só trabalha uma pessoa, ou uma empresa que só tem o chefe e um funcionário e quer crescer. Como que vai crescer? Então a gente vai precisar ampliar esse mercado de trabalho aqui, né? A gente vai precisar de mais pessoas aqui. Entendam, é muito importante que vocês trabalhem em equipe, porque não existe uma empresa, uma ONG, seja lá qual for o tipo dessa empresa, o cenário que ela se encontra sozinha no mundo. Tá? Não tem como. Hoje nós estamos, e vocês já estão estudando muito aí nas aulas de geografia, em um ambiente globalizado, não é? Onde a gente tem uma interdependência de empresas, onde uma precisa da outra, né? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência de que a gente não está sozinho no mundo, que todo mundo precisa de uma outra pessoa, que vocês vão precisar dos seus pares, seus parceiros, que vocês vão precisar respeitar uma hierarquia, tá? Para seguir o dia a dia no mercado de trabalho. Eu quero que vocês anotem essa frase no caderno de vocês, ó. Essa daqui, ó. Sozinho você vai mais rápido, porém, juntos vamos mais longe. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes não é sobre chegar rápido, às vezes é sobre ir mais longe. Porque, por exemplo, você tem do ponto A ao ponto B, você pode até chegar mais rápido, mas você vai parar no ponto B, talvez com mais pessoas você ultrapasse o ponto B. E é essa que é a chave da questão. Seguindo aqui sobre a nossa aula, eu espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal, sobre os 4 Cs. Para quem não anotou, eu estou voltando aqui. Primeiro C, comunicação. Segundo, criatividade. Depois a gente vem com o pensamento crítico e termina com a colaboração. Ok? Ficou claro para todo mundo? Vamos seguir então sobre a autoavaliação dos 4 Cs. Fala pra gente, Bruno, o que é isso? Vamos lá, e a gente fazer um compilado dessas 4 habilidades. Olha que bacana. A gente juntar isso em vocês que são o indivíduo que está estudando isso aqui e startar vocês com como que isso funciona, aonde que eu tenho habilidade, qual que é a minha habilidade, né? No que eu sou bom, né? E aí a gente tem, ó, como você já conhece as habilidades mais valorizadas pelo mercado de trabalho, que são essas 4, faça o teste, né? Você que recebeu aí em sala com seu professor, você recebeu um teste aí bacana, super interessante, que ele vai avaliar as necessidades, tá? Ele vai avaliar essas habilidades que vocês já têm, já possuem, tá? Para o mercado de trabalho. Aí vamos aqui, ó. Como que vocês vão responder lá? Sobre a minha habilidade de expressar ideias de forma clara e compreensível. Aí vocês respondem, não é possível? Não me considero uma pessoa comunicativa? Marca lá o xizinho. Estou me esforçando para melhorar a minha comunicação, né? Estou ficando realmente bom em expressar ideias com clareza? Eu possuo habilidades excepcionais de contar histórias de forma clara? São times, tá? De cada uma dessas frases que vocês vão marcar o xizinho de vocês, tá? Para poder habilitar uma habilidade positivamente, tá? Ou outra mais positivamente do que a outra. Não tem nada engessado, gente. Isso aqui também não vai definir o que vocês são hoje, mas vai dar um caminho, um norte para onde vocês são bons, tá? A gente tem outra pergunta sobre a minha escuta ativa e compreensiva com os outros durante as conversas. Eu me preocupo mais em expressar minhas opiniões do que em ouvir o outro, né? Eu estou tentando ser um ouvinte melhor? Eu sou um bom ouvinte e me preocupo com os sentimentos dos outros? Perguntem para vocês são, tá? E a última aqui, ó. Eu sempre exerço a escuta ativa e adoro ouvir histórias? E vocês vão marcar isso aqui, tá? Para a gente fazer um cálculo bem bacana depois e definir as habilidades de vocês, tá bom? Agora a gente vai para a habilidade, o professor que está acompanhando vocês aí nesse momento vai dar andamento e vai orientá-los, tá? Muito bacana, tá? E depois a gente vai retornar com mais novidades aqui, tá bom, Felipe? Combinado. Inclusive, eu já tô até com a minha aqui, ó. Foca aqui, meu cameraman. A gente já fez a nossa atividade, eu quero ver a resposta de vocês depois, hein? Ó, que bacana. E até a próxima aula, viu?